Olá, pessoal. Eu sou a professora Cláudia Tenório e venho aqui trazer uma reflexão para nós, assistentes sociais, a respeito da certificação de entidades beneficentes de assistência social. Essa certificação, ela tem como principal prerrogativa trazer isenções na área da seguridade social, fazer com que a tributação dessas referidas instituições possam ter um tratamento diferenciado, e essa certificação, ela faz com que as empresas sejam reconhecidas, né, dentro do seu trabalho da assistência social, da saúde e da educação. Para que a gente compreenda um pouco, né, assim, um pouco mais, né, porque é importante considerar que existem as equipes dentro das instituições que lidam diretamente com essa certificação e as situações necessárias. Em geral, vou falar em geral, o assistente social, ele trabalha na execução das ações que comporão os relatórios, né, que os formulários que vão ser ali preenchidos pela instituição para pleitear essa certificação. Então, eu digo em geral, porque na maioria das vezes, né, existem essas equipes da área administrativa, jurídica, contábil, que fazem, né, esse tratamento para a instituição e não está diretamente no processo ali do trabalho do assistente social na instituição. Mas existem também instituições que o assistente social está diretamente relacionado. Tá? Então, vai depender muito da organização, né, da sua instituição para isso. O que nós vamos abordar aqui é o momento, né, que o assistente social, com a sua atuação cotidiana, contribui para essa certificação. Alguns parâmetros que a gente tem para compreender, né, a Lei 12.101 de 2009 já foi revogada, então você não precisa se preocupar, mas tem o decreto 8.242 de 2014 e a mais recente, né, que é a Lei Complementar 187 de 2021. Eu deixo aqui alguns links que são importantes para você que trabalha com as SEBAS, né, a certificação na educação, mesmo que você não esteja nessa equipe que eu me referi, que está diretamente relacionada a SEBAS, é importante que você também conheça. Leia esse material, tá? Que ó, são 3 artigos e que vão contribuir para ampliar o teu olhar, tá? Mas quando a gente fala das SEBAS, né? Nesse momento aqui eu vou tratar exclusivamente da SEBAS Educação, tá? A gente vai ter oportunidade de falar da saúde, da assistência social, mas nesse momento a gente está falando da educação e como que o assistente social pode contribuir para os requisitos de obtenção e renovação do certificado, tá? Dentre as prerrogativas, né, para que seja ali alcançado as SEBAS, a gente pode dizer que tem 4 situações aqui bem emblemáticas que o serviço social possa estar relacionado. O primeiro é o relatório de atividades, você vai ter a oportunidade de ver o modelo, tá? Embora que muitas instituições, né, elas também fazem ali a sua própria apresentação, mas esse relatório de atividades não necessariamente vão ter informações só geradas pelo serviço social. É importante você lembrar disso. Mas eu coloquei aqui porque o serviço social pode contribuir muito para o que vai constar nesse relatório de atividades. A mesma coisa é o plano de atendimento. Não necessariamente é o serviço social que vai trazer as informações para preencher o plano de atendimento da instituição, tá? Você também vai ter a oportunidade de ver ali as recomendações, o modelo, e ele não está, né, ali diretamente
unicamente a cargo do serviço social fazer esse preenchimento, tá? Embora o serviço social possa contribuir, tá? A concessão de bolsas de estudo é um procedimento que aí já está muito alinhado com o trabalho cotidiano do assistente social. A gente vai falar mais adiante. O plano de cumprimento das metas, eu coloquei aqui porque ele está relacionado ao plano de atendimento, mas também o serviço social não está diretamente, né, ali com a responsabilidade, dentro das suas atribuições, com esse preenchimento, tá? Lembrando, pessoal, que depende muito da organização da sua instituição, tá? Mas eu estou falando aqui do aspecto mais geral, tá? O que é comumente encontrado, tá? Mas, assim, pode acontecer que na instituição que você trabalha, né, tenha uma participação maior do serviço social nesses requisitos, e aí é importante estar considerando, tá bom? Agora, uma coisa que é bem importante, quando o assistente social vai traçar, né, as suas atividades, aquilo que serão, né, as ações que estarão relacionadas ao trabalho do serviço social, e aqui eu estou me referindo diretamente ao relatório de atividades, ao plano de atendimento, recomenda-se que seja traçadas iniciativas pautado num diagnóstico dos indicadores escolares locais, tá? Eu deixo até aqui algumas fontes que você poderá ter para trazer aí esse conhecimento, né? E o que se busca nesse diagnóstico, né? É compreender essa realidade que você vai se debruçar para que você não possa, para que você possa trazer ali ações contributivas, não, né, propor ações que não têm conexão com a realidade que as pessoas estão vivendo, com as problemáticas que as pessoas estão vivendo. Esse diagnóstico também pode ser construído com as informações de fonte primária, né, de você conversando com a comunidade escolar, entrevistando, fazendo o levantamento, né, das demandas. Assim, você vai estar, né, com esse diagnóstico, você vai estar propondo atividades que não apenas vão contribuir para a realidade daqueles alunos ali que você vai estar, né, ali trabalhando, mas também você vai contribuir para a realidade local, né, para que tenha aí, né, um enfrentamento. Eu dou até um exemplo, né, se a cidade apresenta altos índices de evasão ou abandono escolar, um projeto que tem um enfrentamento direto da situação terá efeito não apenas sobre aquela realidade, né, ali da escola, da unidade, mas trará ali a alteração daquela realidade local, né? Eu estou citando aqui o exemplo do relatório de atividades, né, de uma escola. Isso aqui, né, esse modelo aqui, esse exemplo desse relatório de atividades está no Google, tá? Então, eu deixei aí como modelo, que apresento lá na página 12 para vocês, mas todo o relatório é interessante, vocês vão ter muitos deles, muitos modelos também na internet, tá? Que seguem aí a linha do que é solicitado. Agora, lembrando que as ações do item 2, tá? Quais são as ações do item 2? Plano de atendimento. Essas ações poderão ser elencadas numa linha lá chamada benefícios, né? Porque dependendo, por exemplo, se você faz concessões, né, por exemplo, cesta básica, né, de vestuário, de alguma coisa que contribua para o alunado e seus familiares, então você está aí, né, entregando um benefício. Agora, o que está no item 1, tá? O item 1 é o relatório de atividades. E o item 2, que é o plano de atendimento, tem aí 4 características que, dentro da legislação, você precisa estar atento que as ações que você propor precisam estar nesse alinhamento, tá? Primeiro, é apresentar informações sobre o público-alvo das bolsas de estudo de benefícios, ações e serviços, destacando a vulnerabilidade social que se pretende reduzir ou eliminar, né? Então, você vai ali
direcionar a sua bolsa de estudos, né, dentro do critério socioeconômico. Mas você percebe que dentro daquela realidade, né, há um alto índice, por exemplo, né, de uma determinada doença, baixa nutrição, né? Então, você está propondo um projeto, né, que vai não apenas ali favorecer esse público-alvo, mas vai também enfrentar essa expressão da questão social que acomete esse público-alvo, né, que são os bolsistas. Por exemplo, ali tem um alto índice, né, da gravidez precoce. Então, você vai fazer uma ação que tenha esse tipo de enfrentamento, tendo como público-alvo os bolsistas da sua escola. Então, você está dando ali uma relevância, né, para a atividade que você está propondo, ok? Isso é muito importante. O segundo alinhamento que as suas atividades elas precisam ter. Elas precisam ter adequação às diretrizes e metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação, tá? Que será demonstrada por meio de planos de atendimento que comprove a concessão de bolsas, eventuais benefícios complementares e projetos e atividades para a garantia da educação básica em tempo integral, submetido à aprovação do Ministério da Educação. O Plano Nacional de Educação, a gente tem aula aqui no nosso curso, tá? Tem um material que você possa também conhecer. Então, né, você vai ter que olhar ali a meta do Plano Nacional, seus objetivos, suas orientações, e é bem importante que as ações também tenham alguma conexão com aquilo que está sendo proposto, né? Então, vocês percebam que não é criar qualquer ação, qualquer iniciativa, tem que entender a relevância para aquilo que é a política pública de educação, né? Para que, né, o seu projeto tenha aí essa relevância. E, por fim, né, aqui são três, na verdade, né, pontos que as suas ações precisam ter um alinhamento, é também com os projetos e atividades de educação em tempo integral. O que significa isso? Tá? Eles precisam estar integrados ao projeto pedagógico da escola pública parceira, assegurar a complementação da carga horária da escola pública parceira em no mínimo 10 horas semanais e estar relacionado aos componentes de grade curricular da escola pública parceira. Tá? Quem vai melhor, né, trazer aí esse alinhamento para você é aquela pessoa responsável, né, pelos alinhamentos institucionais das SEBAS, né, no seu local de trabalho. Mas à medida que você, né, conhece a própria política pública da educação, né, você vai conseguir ter esse alinhamento, tá? E, como eu digo, não é somente o serviço social que contribui, né? Existe uma equipe multiprofissional na escola, mas se você é a pessoa que vai criar também ações, né, você tem que perceber se as suas ações estão relacionadas a essa condição, tá? Então, veja só, a gente vai voltar a falar aqui do relatório de atividades, tá? Eu criei aqui embaixo um entendimento para a gente falar mais disso, tá? Mas vamos aqui por partes, tá? Depois a gente vai voltar aqui quando eu estiver aqui trazendo algo que vai fazer a diferença aí para você, tá? Em relação à concessão de bolsas, o assistente social muitas vezes está diretamente relacionado, tá? E o percentual dessas bolsas, tanto integral quanto parcial, né? Aquela pessoa que é a responsável dentro da unidade por essa certificação vai te orientar quantas bolsas são, né? E aí você vai criar o procedimento para a seleção por meio do critério socioeconômico, tá? Existem estabelecimentos que criam, né, ali uma espécie de política afirmativa, tá? Ações de políticas afirmativas, de ações afirmativas para a concessão dessas bolsas, tá? Mas isso está alinhado com o próprio plano de atendimento. O plano de atendimento pode designar que vão ali enfrentar, por exemplo, se é uma escola,
num reduto, né, com alto índice de famílias negras, né, e aí criar aquele critério, né, de superação, de transformação da realidade daquelas famílias, se também vão ter ali, né, bolsistas, pessoas com deficiência, né, crianças e adolescentes, tá? Isso vai constar no plano de atendimento. Mas, pelo critério socioeconômico, precisa atender às orientações do MEC, que é ter, né, tantos critérios quanto a documentação que consta da portaria normativa 15.207, né, do MEC, né, que é o que traz ali como orientação em geral. O edital de seleção, porque precisa ter as bases claras, tá, de como que essas bolsas são concedidas, ok? Ter aí uma ficha, um formulário de análise socioeconômica, que no mínimo vai ter dados da identificação do beneficiário da bolsa, seu responsável, a descrição da composição do grupo familiar, o valor da renda familiar e per capita e a assinatura do responsável pela instituição, né, o parecer aí do profissional da assistência social que vai demonstrar, né, que essa seleção aí atingiu, né, aquele esses objetivos. Pessoal, olha só queria lembrar assim, que esses termos, tá, que estão aqui, eles, né, foram aí destacados, tá, aí da cartilha do MEC, né, ali de 2015, da página 21, tá bom? E outros documentos que demonstram que a seleção dos bolsistas foi realizada de acordo com esse critério, né, do artigo 33 do Decreto 8.242 de 2014. Ok? Agora, em relação ao serviço social, nessa seleção socioeconômica, né, é importante que a gente tenha aí, né, a visão mínima daquilo que é exigido para essa certificação, né, que é se a família está no cadastro único, a composição familiar, critério da proximidade da residência, né, se vai ser por sorteio, ou outro critério, como eu já me referi aqui, que consta do plano de atendimento, né? Essas são ali, né, as prerrogativas que o SEBAS traz para essa avaliação socioeconômica. Mas a gente precisa entender que muitas vezes essa inscrição é o primeiro contato, né, que essa família, né, dessa criança está tendo com, né, ali a escola. Então, nesse primeiro contato, né, para se inscrever e participar desse processo de seleção, vai preencher aí essa ficha, né, que vai ser a base da avaliação socioeconômica. Você também pode, né, estabelecer depois, né, entrevista. Esse processo, né, é muito da instituição. Só precisa dizer para o MEC, né, que usou aí de universalidade, conforme as orientações que constam aí nas orientações. Agora, uma coisa que você precisa considerar é que depois você vai fazer atividades com esse público. E aí você vai ter uma ficha inicial, tá, para fazer essa avaliação, e depois você vai buscar mais elementos, tá, para esse público que foi selecionado. Desse público que foi selecionado, como eles moram, as atividades extracurriculares que eles estão envolvidos, o atendimento da rede socioterritorial, que eles também possam ser usuários, né? Se existe ali necessidade de acessibilidade, tanto da família quanto do próprio aluno. Por que é preciso ter atenção a essas informações, né? Porque elas embasarão esse atendimento mais amplo do serviço social, tá? Essas informações aqui da coluna direita, né, que eu citei aqui algumas, mas você pode estar propondo outras, vão ser ali bases para você realizar iniciativas que futuramente comporão o relatório de atividades, certo? Então, é importante que a gente pense em que momento que a gente vai ter aí essa busca. Agora, se alguma dessas informações está relacionada com o próprio critério, né, que o plano de atendimento da escola, né, definiu, então, obviamente, pode estar ali naquele primeiro momento de coleta de informações, tá? Então, é um momento que você vai precisar ponderar
o que cabe, o que não cabe nessa primeira aproximação, nesse momento aí de aproximação, mas é importante que seja aí, né, com base, primeiramente, no que vai ser necessário para o SEBAS, tá? Porque informação que falte pode redundar na não certificação, isso vai ser trágico, né? Então, é importante que tenha aí essa visão. Agora, a gestão dessas atividades pelo serviço social, né? Porque essas atividades, uma coisa que eu sempre vejo é que às vezes os colegas chegam para mim e falam assim: ah, eu tenho as atividades do serviço social, mas eu também sou solicitada das situações que dizem respeito a SEBAS. Pessoal, a gente não deve criar essa distinção, porque aqui a gente está falando do próprio usuário. O usuário é o mesmo, né? Então, na verdade, eu, aqui, o que eu vou falar agora adiante, estou propondo que isso aqui seja um único, né? Seja parte de um único planejamento do serviço social, ok? Então, e mesmo porque vocês, eu acredito que a essa altura, vocês já entenderam que, principalmente pelo relatório de atividades, existe uma ação integrada, né, daquilo que possa ser realizado. E aí que eu entro aqui no meu esquema, né, porque vamos imaginar que o serviço social aí tenha um planejamento anual, né? Aí aqui, né, ele vai estar, né, nos momentos iniciais ali do ano, aí até março ele está envolvido com a admissão dos alunos, o processo de seleção, se é critério socioeconômico, né, se é de inclusão social. Depois, né, já definiu aqui, saiu a relação aí de abril. Vou dizer que aqui, né, começa de abril, vou parar aqui, tá? Aí de abril a, vamos colocar aqui, outubro, uma hipótese, tá? Ele vai fazer, o profissional de serviço social, vai fazer o acompanhamento e desenvolver seus projetos, né? Ele vai acompanhar os alunos nos aspectos sociais, referente ao seu desempenho de aprendizagem, né? Que a gente já traçou aqui, né? Dentro das expressões da questão social, que atravessa o processo de aprendizagem. Não vou voltar aqui nessa dimensão, porque a gente já tem, né, aulas que abordam aí essas expressões da questão social impactando o processo de aprendizagem. Vai acompanhar as pautas, tá? Que a gente também já tem aula aqui, e vai trabalhar as estratégias de participação dos pais e responsáveis, né? Então, você vai desenvolver essas ações, né, ao longo do ano, tá? Aí, chamando por meio de reuniões, atividades, e também você vai desenvolver, né, projetos sociais, seja de segurança alimentar. Se lá o teu diagnóstico apontou isso, você lembra que a gente falou lá em cima do diagnóstico? Então, você pode estar, né, se é a questão da demanda, né, por cesta básica, leite em pó, né, ou você vai trabalhar a horta comunitária, né? Estou aqui citando algumas possibilidades que, obviamente, você vai fazer a leitura correta do teu contexto e aí as suas proposituras, trabalhar a dimensão da economia solidária, né? É também uma possibilidade que muitas vezes contribui para as famílias em vulnerabilidade social. Você pode traçar projetos sociais que trabalham a sociabilidade, que é isso? Fortalecimento da rede socioafetiva dos alunos daquela escola, da família, né? Você pode propor ações sociopedagógicas, né? Que venham complementar, né? E aí tem muito a ver, talvez aqui, né, com os aspectos sociais do desempenho da aprendizagem, onde se vai propor reforço escolar, oficinas sociopedagógicas, dentre outras. É uma ação multiprofissional, não precisa ser só do serviço social, também aqui no nosso canal, no nosso curso, né? E também lá no canal do YouTube, no grupo de estudos
A assistente social na educação já tem bastantes encontros, né, que possam contribuir para o seu entendimento, mas, enfim, né, você percebe que você está realizando ações que vão compor, né, o relatório de atividades, como também você, né, está cumprindo o que está lá no plano de atendimento. Né? Então, veja só, você não está só fazendo, né, o serviço social, as ações cotidianas, ou só contribuindo para o CEPAS, né? Você está fazendo um trabalho único que é do serviço social. Né? E aí eu parei aqui em outubro, né? Não é que você vai parar essas atividades, mas assim, aqui você precisa de, né, de uma dedicação maior entre novembro e dezembro. Vamos pensar aqui na sistematização disso tudo que você fez, né, ao longo do ano, né? Preparar os relatórios institucionais, né, ou dar contribuição às informações para isso, fazer planejamento, né, e organização dessas ações e até planejar para o próximo ano. Né? Então, percebam que, né, a ação do trabalho do assistente social para essa certificação não está fora do serviço social, ou alheio, ou adicional, né, mas está muito relacionado com o próprio cotidiano desse fazer do serviço social na educação, tá? E assim você contribui para esse processo que é da certificação.